Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Uma primeira coisa que eu vou pedir, antes da gente dar início, é para que todo mundo, exceto a professora Leandra e a professora Marta, desativem suas câmeras, porque isso facilita a transmissão de dados, tá? E facilita, a gente fica tanto o microfone quanto as suas câmeras. Aí, no momento do debate, a gente ativa elas novamente, tá bom? Só para a gente poder também ter uma fluidez melhor aqui na transmissão de dados. Sejam muito bem-vindos, né, à 4ª Semana Nacional de Arquivos. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam seguros, né, e confortáveis também para esse momento. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente possa estar nesse momento presente, porque o que eu tenho percebido nesse universo de enxurradas de lives que tem ocorrido, a gente tem uma facilidade ali de não estar conectado no momento presente. Então, eu faço esse convite para que a gente possa aqui estar conectada nesse momento, para que a gente tenha um melhor aproveitamento da nossa semana. E é um dia muito... Eu fico muito contente por estar aqui promovendo esse dia, junto com a professora Leandra, em parceria com o Departamento de Ciência da Informação, porque é onde a gente tem todos os profissionais, colegas arquivistas aqui reunidos para a gente promover esses debates. Fico muito contente, com muita alegria mesmo que a gente está participando pela 3ª vez, então, nesse ano, né? A gente começou a participar logo já na 2ª edição, e como a gente estava comentando aqui, sempre tem um desafio novo, né? E esse ano foi o desafio de lidar com essas tecnologias que a gente está aprendendo agora, né? Então, eu queria agradecer inicialmente ao Marco, né? O Marco pró-reitor administrativo aqui da Universidade de Marília, por ter sempre promovido para a gente, ter dado para a gente esse incentivo para a gente participar. E eu gostaria de também agradecer ao pessoal, a equipe do CDU, que também não mede esforços para que a gente possa concretizar a realização desse evento. E a professora Leandra, que está sempre aqui com a gente como parceria, muito por mais essa parceria neste ano, e a professora Marta também, que está com a gente também nesse momento, além de tudo, com uma parceria aqui com o setor, e vai nos conceder hoje a palestra. Muito obrigada, professoras. A gente vai iniciar com uma abertura que o Vlad vai transmitir para a gente, né, do professor Marcelo Naveg, da Mesquita, e logo após a professora Leandra vai falar, depois a professora Marta vai apresentar para a gente, e no final a gente vai ter um debate, tá bom? Agradeço, e agora o Vlad vai transmitir para a gente. Mais uma semana importante acontecendo, essa semana que é a 4ª Semana Nacional de Arquivos. Temos a honra de organizar, elaborar essa semana em parceria com a Unesp, uma instituição parceira da Unimar. Portanto, meu muito obrigada a todos os envolvidos. Aproveito essa oportunidade, essa abertura, para dizer o meu muito obrigada estendido a toda a comissão organizadora, que mesmo em tempos difíceis, em tempos de pandemia, fez a reunião dos melhores palestrantes, dos melhores moderadores, para que a gente possa fazer de fato uma semana de excelência. E eu tenho certeza que assim será essa semana. Um excelente trabalho a todos os envolvidos. Contem com a Universidade de Marília, nós já somos parceiros, mas contem com a Unimar. Aproveito para mais uma vez parabenizar a você que desenvolveu da melhor maneira possível e impossível essa semana. Muito obrigada. Olá a todas e a todos, eu sou o professor Marcelo Navega, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências, Unesp, Campus de Marília. A Unesp, que é uma universidade do estado de São Paulo, universidade pública e gratuita, que está distribuída em 34 faculdades e institutos, distribuídas em 24 cidades por todo o estado de São Paulo, tem a satisfação de contar com um curso de arquivologia no campus de Marília e também com um programa de pós-graduação em Ciências da Informação. Além disso, é uma satisfação muito grande porque o curso de arquivologia ele é um curso inédito no estado de São Paulo, existindo então somente na Faculdade de Filosofia e Ciências. Contamos com um departamento de Ciências da Informação, com docentes renomados,
muito atuantes e conhecedores da área de ciências da informação. Gostaria de parabenizar a todos os organizadores deste importante evento, a 4ª Semana Nacional de Arquivos. Tive a honra de representar a Faculdade de Filosofia e Ciências nas 3 edições anteriores e vejo que a parceria entre a Universidade Estadual Paulista, a Unesp e a Unimar, Universidade de Marília, vem crescendo cada vez mais e com uma importante atuação relacionado à arquivologia. Este evento também sendo incentivado, tendo o apoio do Arquivo Nacional e da Fundação Rui Barbosa, mostra que o evento será grandioso, muito importante para a sociedade científica e também para toda a comunidade. E essa temática, empoderando a sociedade do conhecimento, é um tema importantíssimo em qualquer época, mas principalmente no momento atual que o mundo e que o nosso país vem vivenciando de pandemia, distanciamento social e falta de clareza e transparência das informações, mostra que o empoderamento do conhecimento é algo fundamental para que possamos construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais humana. Desejo a todos que aproveitem muito este evento, neste ano de uma forma online, e colocar que a nossa Faculdade de Filosofia e Ciências, a Unesp de Marília, está à disposição de todos e todas para contribuir na formação e na divulgação de conhecimento. Aproveitem muito este evento, que tem uma qualidade ímpar, e desejo a todos que estejam bem e que possamos viver momentos melhores num futuro bem próximo. Grande abraço. Vou pedir um pouquinho a paciência de vocês. A gente teve um problema técnico aqui para a transmissão das palestras. Vou pedir para o Vlad se pronunciar para ver se ele consegue oferecer para a gente esse apoio. Vlad, está por aí? Oi, Danilo. Ô, Vlad.
esse ano a gente teve esse desafio aí de lidar com as novas tecnologias, uma delas foi a transmissão. A gente, então, teve as felicitações da Fernanda Mesquita Serve, do diretor da Unesp, Marcelo Navega, fazendo essa apresentação, e agora, nesse momento, a gente não conseguiu fazer essa transmissão. Então, mas só que pelo YouTube, esse vídeo, ele está sendo gravado, todo o evento vai ser gravado e disponibilizado pelo YouTube, as pessoas que estão nos acompanhando via YouTube conseguiram ter acesso. Eu peço perdão por esse problema, mas depois a gente vai conseguir visualizar com mais efetividade. Então, dessa forma, para a gente dar continuidade ao nosso evento, eu chamo a professora Maria Leandra Bezerro. Professora Maria Leandra Bezerro possui graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas e é doutora também em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, né? Ela fez estágio doutoral em Paris, sob a orientação do professor Marier, e é pós-doutora em Ciência da Informação pela Universidade do Porto, em Portugal, onde ela desenvolveu o projeto Arquivo e Memória Científica, produção e avaliação de documentos no ambiente das universidades, sob a supervisão da professora Fernanda Ribeiro. Atualmente, é professora do curso de Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação na Unesp, Campus de Marília. Ela tem experiência na área de História, Comunicação e Ciência da Informação, História, Memória e Imagens, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Memória, Cinema, Desenvolvimentismo, Fotografia, Gestão de Documentos em Universidades e Memória Científica. Agradeço, professora, por a sua participação e passo a palavra. Bom, eu te agradeço a todos e a todas. A gente está fazendo mais uma semana nacional de arquivos, então, todas as instituições que estão participando estão experimentando também essa situação que a gente está experimentando, isto é, está todo mundo no mundo virtual aí, fazendo as lives, uma série de eventos, não só isso, né, tem gente criando coisas diferentes para a gente sair um pouco dessa situação pandêmica, vamos pensar assim, né? E, então, hoje eu vou apresentar a professora Marta, que vai fazer uma palestra que tem o título do evento, né? Empoderando a Sociedade do Conhecimento. E vou apresentar a professora Marta. Marta é nossa colega lá no DCI, né? Queridíssima, coordenadora da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Ela é professora titular nossa, né, lá no departamento, tem pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, é livre docente pela Unesp, em Informação, Conhecimento e Inteligência Organizacional, é doutora pela USP, mestre pela PUC de Campinas, ela é bolsista PQ 1D do CNPq, né? Coordena o projeto de pesquisa Inteligência Organizacional e Inteligência Social no contexto do Big Data. Ela organiza uma série de livros, é muito participativa da ABCIM, tem uma forte postura política, o que é muito importante para a nossa área, né? É uma pessoa mega esclarecida, não sei se eu posso dizer, eu vou perguntar para ela se eu posso dizer que ela é militante, no sentido que ela é ativa, ativista, não sei, mas militante, porque milita e acredita naquilo que faz e fala, né? Então, Marta, a palavra é sua, agradeço bastante a sua participação no nosso evento no ambiente virtual. A palavra é sua. Leandra, Danila, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite de estar aqui, né, de participar dessa 4ª Semana Nacional de Arquivos. É um prazer para mim estar aqui, principalmente porque é um evento em parceria, um evento da Unesp, do Departamento de Ciência da Informação, com o Centro de Documentação da Unimar, que é uma parceria que vem acontecendo já
com várias frentes, né? Vários professores desenvolvendo atividades parceiras com a equipe do CDU, que certamente é uma liderança na região, né, com os trabalhos arquivísticos que vem desenvolvendo. Então, muito obrigada pelo convite. E vou, então, fazer a apresentação, né? Eu vou compartilhar minha tela dos slides que eu preparei para essa fala, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Marta, agora a gente está vendo. Tá ótimo. Bem, gente, iniciando, então, deixa só o slide entrar na tela toda. Só mais um minutinho que ele entrou. Bom, gente, iniciando a minha fala... Oh, caramba, peraí. Voltando. Iniciando a minha fala, eu queria dar um destaque para o pessoal da ICA, né, que é o International Council of Archives, que faz essa proposta de trabalhar nacionalmente, aliás, internacionalmente, né, a Semana Nacional de Arquivos, né, em cada país, né, em cada instituição, em cada estado, em cada cidade. E esse ano, eles propuseram essa temática, né, Empowering Knowledge Societies, né, que justamente é visando discutir um pouquinho o papel dos arquivos nesse empoderamento, né, de que maneira que os arquivos podem influir ou contribuir para esse empoderamento da sociedade de um modo geral, né? E, logicamente, a partir disso, também destacando de que maneira essas mudanças podem afetar os arquivos e como os arquivos podem se reposicionar nesse novo contexto da sociedade do conhecimento, né? E aí, eu gostaria de destacar um pouquinho os arquivos. Pode ser arquivo de qualquer tipo, de qualquer natureza, não importa se é um arquivo público, se é um arquivo universitário, se é um arquivo vinculado a uma empresa, né, a uma instituição hospitalar, pouco importa a natureza ou o tipo desse arquivo, ele tem uma missão extremamente importante, que é justamente preservar a história, a cultura, o patrimônio, né, documental de instituições, de governos e da própria sociedade. Essa missão é uma missão ingrata, porque, logicamente, requer todo um cuidado, um trabalho das equipes que estão envolvidas nos arquivos de qualquer tipo e natureza, para que isso possa acontecer realmente. E, logicamente, não é uma tarefa fácil, porque vai envolver pessoas de todos os setores, né, seja dentro de uma instituição ou fora dela, e que vai envolver também um trabalho minucioso em relação ao tratamento, à organização, à gestão desses documentos, né, e aplicação de recursos tecnológicos para que isso possa ser acessado e recuperado. Logicamente, nós não podemos deixar de destacar esse momento que a gente vive, né? A gente vive um momento de extrema mudança, né? E com muita velocidade em relação a acesso, em relação à recuperação, a compartilhamento de dados e informações, né? Se a gente pensar só na potencialidade dos dispositivos móveis, né, como os smartphones, os tablets e os laptops, né? Se a gente pensar só nos dispositivos móveis, quanta coisa nova chegou para que a gente possa trabalhar e dar o acesso e a recuperação de documentos, de informações para os usuários desses dispositivos móveis.
E também, se a gente pensar nas novas formas de governança de dados e informações, seja pensando na computação na nuvem, seja pensando no Big Data, seja, enfim, todos esses processos que envolvem, né, a gestão de dados e informação é um desafio, se constitui um desafio para os arquivos atualmente. E justamente por conta dessa condição que a gente vive, né, os arquivos eles têm que ser mais proativos, obviamente, repensar não só o seu papel, a sua missão, mas a sua responsabilidade social nesse contexto que a gente está, onde a gente tem fake news, a gente tem contra-informação, desinformação. Então, o papel do arquivo, em termos de responsabilidade, aumenta significativamente, né? E justamente precisa não só empoderar a sociedade em relação a isso, mas também empoderar-se, né? O arquivo se empoderar, a equipe que atua no arquivo se empoderar de competências para poder atuar nesse novo cenário. E aí não há como fazer isso sem trabalhar o advocacy, sem trabalhar uma atuação política, seja junto à própria instituição em que o arquivo está vinculado, seja em relação a governos locais, regionais ou, inclusive, de nação, né? Aí, quando a gente pensa, né, bom, empoderando, então, a sociedade do conhecimento, que é a proposta do ICA, o que seria empowerment? O que seria empoderamento, né? Eu fui buscar, então, para ter mais clareza, até para poder trabalhar isso de uma maneira mais consistente. Primeiro, é um termo óbvio de origem inglesa, né? Substantivo que é derivado desse verbo empower, né? E que significa dar ou delegar poderes, emancipar, dar autoridade ou autonomia. E esses verbos são muito importantes quando a gente fala em empoderamento, porque emancipar e dar autonomia significa que as pessoas elas precisam ter competências específicas para poder realmente se empoderar e saber não só acessar, como compartilhar, como usar, reusar dados e informações em diferentes dimensões, para diferentes contextos, com diferentes aplicações, né? E também, se a gente pensar que empowerment, né, o empoderamento, ele pode ser considerado um neologismo, designando as relações de poderes, né? Então, se a gente pensar no arquivo, no papel que ele tem, na missão que ele precisa empoderar-se enquanto instituição cultural, enquanto instituição que lida com dado, informação e conhecimento, né? E sociologicamente, também se relaciona ao poder de transformação e mudança, né, para classes que são discriminadas. E se nós pensarmos, por exemplo, na sociedade brasileira como um todo, é uma sociedade desprovida de informação. Nós precisamos justamente dar condições para que a sociedade se empodere e tenha clareza dos direitos que ela tem de acesso à informação, né? Isso é muito importante. E no caso dos arquivos, podemos compreender que é uma responsabilidade importantíssima empoderar a sociedade, ou seja, o que a sociedade precisa para que ela possa, de fato, ter clareza em relação aos direitos que ela tem à informação e ao conhecimento. E, lógico, também fui pensar, né, como é que a gente poderia pensar esse empowerment juntando 3 elementos fundamentais: a capacidade, as condições para isso, né, as oportunidades para isso e a própria atitude das pessoas, né? Então, em termos de capacidade, desenvolver competências e habilidades profissionais, isso caberia ao pessoal de arquivo, pessoal que trabalha com documentação, com informação, com conhecimento. Decidir a partir de dados, informação e conhecimentos, ou seja, que a sociedade possa ter uma clareza em relação ao que existe de informação,
o que de fato é verdadeiro e que, a partir de perceber o que realmente é verdadeiro, tomar decisões ou se manifestar a partir disso, de fatos e dados concretos. Autonomia, né? Ser capaz de pensar e agir por si mesmo, mas também em equipe. Então, tanto a gente pode atribuir isso para a própria equipe, quanto para a sociedade. Aprendizagem contínua, né? E, se a gente pensar em condições e oportunidades, conhecer esse contexto de atuação, então, qual o contexto que o arquivo atua, né? Conhecer profundamente isso. Identidade, sentir-se parte, né, de uma organização, de uma comunidade, de uma sociedade, e buscar apoio de líderes e influenciadores. O advocacy, né, é muito importante. E, por fim, atitude, reconhecer a própria capacidade, sentir-se capaz de agir e de influenciar, né, de modificar um contexto, de defender o direito à informação, de unir forças para alcançar esses objetivos, né, e a disposição para enfrentar desafios, porque eles não cessam, né? Se nós pensarmos, né, no International Council on Archives, a gente teria, segundo o Conselho, uma missão, que é promover a preservação e o uso de arquivos em todo o mundo, né? Essa missão, ela é extremamente importante, já que os arquivos, em geral, são instituições ou organizações que precisam ser consideradas, né? Precisam ser, vamos dizer assim, valoradas na medida em que influi a sociedade, que influi o direito de acesso à informação. Então, são instituições extremamente importantes para que a sociedade se empodere. Uma outra questão que eles colocam atua no sentido de proteger e melhorar a memória do mundo, né? Justamente respeitando a diversidade cultural. E a memória é extremamente importante. Sem a memória, né, nós teríamos realmente problemas muito sérios para entender e compreender a nossa própria história, a nossa própria identidade. E os arquivos, eles têm um papel extremamente importante nisso. Também a gente precisa pensar, né, que o arquivo, ele tem possibilidade de fornecer evidências de ações e transações humanas em diferentes contextos, em diferentes segmentos, né? E os arquivos apoiam, portanto, a administração e sustentam os direitos dos indivíduos, das organizações e dos estados. E, por fim, garantir esse acesso, esse direito de acesso que o cidadão tem em relação à informação oficial, né, em relação ao conhecimento da sua própria história, né? Então, quando a gente pensa em questões fundamentais de nações ou de organizações, a gente tem a identidade, a democracia, a responsabilidade, a transparência como elementos que são importantíssimos e interrelacionados à ação dos arquivos, né? A declaração, eu trouxe também para a gente olhar a Declaração Universal sobre os Arquivos, né? Essa declaração, eu destaquei alguns aspectos que eu achei que era importante, no sentido de que são esses elementos que vão propiciar esse empoderamento, né, à sociedade do conhecimento. Primeiro, porque os arquivos registram decisões, ações e memórias, né? Segundo, porque são ou se constituem um patrimônio único e insubstituível que podem ser, ao longo do tempo, ao longo da história, né, serem acessados em diferentes momentos, com diferentes objetivos de uso ou reuso daqueles dados, informações e documentos que estão ali, né? Documentos de arquivo, então, são geridos desde a criação para preservar tanto o seu valor quanto o significado, né? São fontes confiáveis de informação, tanto para ações administrativas quanto para a gestão de governos, né? Desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades para justamente contribuir com essa salvaguarda, né, da memória, seja individual, pessoal, né, ou coletiva. E também
O livre acesso aos arquivos, ele enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana, promove a democracia, protege os direitos dos cidadãos e aumenta a qualidade de vida, no sentido de que, a partir do momento que o cidadão sabe dos seus direitos, sabe daquilo que ele pode solicitar, daquilo que ele pode, de alguma maneira, intervir também, né, seja politicamente ou não, ele ganha uma qualidade na vida que ele tem, seja para um contexto organizacional, seja para um contexto mais local, de cidadão de uma região, de uma cidade. Eu trouxe também algumas iniciativas globais que vão no sentido do empoderamento à sociedade do conhecimento, né? Se a gente pensar, por exemplo, essas iniciativas que se pretende, né, envolver diferentes países, diferentes instituições no mundo todo, a gente percebe que os arquivos eles têm um papel importante nesse empoderamento. Um exemplo é o programa, né, realizado pela Unesco e pela ICA, que é o Unesco Persist Program, que é parte, né, de um programa maior da Unesco, que é o Programa de Ação para o Fortalecimento da Memória do Mundo. Esse programa específico, ele, então, em parceria com o Conselho Internacional de Arquivos e com a Federação Internacional de Associações de Instituições Bibliotecárias, a IFLA, tem desenvolvido um trabalho extremamente importante para fortalecer uma plataforma global, né, justamente para trabalhar o advocacy por meio da Unesco. A Unesco é uma instituição respeitada no mundo inteiro e é ouvida por governos, é ouvida por instituições. Então, por meio da Unesco, é possível trabalhar o advocacy, trabalhar justamente essa prática política, né, para influir em decisões, em legislações, em contextos de diferentes países, no intuito de fortalecer essa memória, né? A memória do mundo, a memória de regiões, de países, de instituições. E, logicamente, é um programa, então, voltado a melhorar a sustentabilidade da sociedade da informação, do conhecimento, né, justamente trabalhando a continuidade da preservação e acesso à informação. Esse programa ele também visa garantir mecanismos importantes para a boa governança e o direito de acesso à informação e ao conhecimento, e também atua nessa cooperação, né, e no estabelecimento de diálogo entre governos, organizações sociais, indústria, né, e aí a indústria de tecnologia de informação e comunicação, né, visando essa preservação digital sustentável, né. Ainda quando a gente fala desse programa, né, a gente precisa destacar alguns aspectos. Por exemplo, o Persist ele entende que o patrimônio documental digital tem importância crítica para a humanidade, pois se tornou um recurso essencial para a criação e compartilhamento de conhecimento. A sociedade ela está se transformando, né, de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. Se em alguns países isso já é uma realidade, outros ainda estão trabalhando nisso, né? O caso do Brasil, por exemplo, né? Ainda estamos trabalhando nisso, né? E apesar dessa transformação estar acontecendo, ainda não fomos capazes, tanto em âmbito público ou privado, de encontrar soluções econômicas sustentáveis para justamente propiciar essa continuidade de conteúdo. Esse é um grande dilema, né? Nós pensarmos no médio e no longo prazo. Melhorar a sustentabilidade da sociedade da informação é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada entre agentes públicos e privados, né? Então, esse programa ele vai, de alguma maneira, trabalhar isso com governos e com instituições de diferentes segmentos, visando esse compartilhamento, visando esse trabalho cooperativo, esse trabalho conjunto. Os principais agentes que atuam sob essa responsabilidade, então, são governos, são instituições de memória, né, e
a indústria de tecnologia de informação e comunicação, que tem um papel extremamente importante nesse contexto da continuidade de conteúdo. A Unesco tem poder de convocação, por isso esse programa dentro da Unesco faz todo sentido, né? Porque ela consegue reunir diferentes agentes de diferentes segmentos para conversarem, para estabelecer uma estratégia de ação no médio e longo prazo, né? Também gostaria de destacar a Blue Shield, que seria o equivalente, o equivalente cultural, né, da Cruz Vermelha, estabelecido na Convenção de Haia de 1954. A Blue Shield visa a proteção de bens culturais em caso de conflito armado. Esse também é um papel extremamente importante se nós pensarmos nos arquivos, nos museus, nas bibliotecas, né? Então, a Blue Shield é composta por organizações que são tanto arquivos, quanto bibliotecas, quanto museus, mas também outros tipos de organizações vinculadas à cultura, né? Esse comitê que constitui a Blue Shield foi fundado em 96 e é composto por ONGs, entre elas o Conselho Internacional de Arquivos, a IFLA, né, o Conselho Internacional de Museus, o Conselho Internacional de Monumentos e Sites, o Conselho Coordenador de Associações de Arquivos Audiovisuais, enfim, são instituições que vão, de alguma maneira, empoderar a sociedade, principalmente de nações em que esses bens culturais estejam, de alguma maneira, em risco, né? E, evidentemente, o conflito armado é um dos agravantes, porque, em geral, destroem toda a memória que foi constituída ao longo da história de determinados povos ou nações, né? E, então, a Blue Shield, ela visa isso, lutar pela proteção do patrimônio cultural e natural também, tangível e intangível, nesses casos de conflito armado, nesses casos de desastre natural ou até causados pelo próprio homem, né? Então, é um papel extremamente importante que vai ao encontro desse empoderamento da sociedade do conhecimento. É importante também a gente destacar essa declaração da IFLA e do ICA, né, do Conselho Internacional de Arquivos, sobre as legislações voltadas a privacidades e arquivos. Aqui no caso do Brasil, nós temos aí algumas legislações que são voltadas a isso, como no Brasil outros países, e que a gente precisaria, pensando nesse empoderamento, trabalhar alguns aspectos. Destaquei também que nos últimos anos essa jurisprudência ela está surgindo em vários países, voltada a essa proteção de dados pessoais, e que é preciso que todos os profissionais que lidam com arquivos, com documentos, com dados, com informações, discutam sobre essa questão, porque há uma maior conscientização sobre a natureza invasiva da coleta e uso de dados pessoais. A gente tem visto isso nas mídias sociais, a gente tem visto isso em outros tipos de situação, né? Se isso é um fato e é algo que nós temos que discutir e saber como lidar, por outro lado, também é fundamental que os arquivistas debatam sobre esse impacto nas operações de arquivamento e também nas operações que estão vinculadas à integridade desses registros, desses dados, seja institucionalmente vinculado a uma instituição pública ou privada, seja em relação às informações vinculadas a governos, né? E, a respeito, as leis e a falta de clareza podem levar à imposição de práticas restritivas que afetem, né, tanto a aquisição quanto a preservação de dados e arquivos e registros, enfim, de arquivos, né? E, por último, afetar o acesso às informações e ao conhecimento, né? Isso é algo que tem que ser muito discutido, principalmente pensando a sociedade do conhecimento e esse empoderamento, né? Também, ainda em relação a essa declaração, eu destaquei algumas recomendações, né,
que estão na declaração, que é lógico que é importante que essas legislações existam e garantam às pessoas mais direitos, obviamente, e possibilidade de influenciar a coleta e o gerenciamento dos seus próprios dados, sem dúvida nenhuma, né? Mas esses padrões, eles devem incluir exceções que possibilitem que instituições como arquivos e bibliotecas adquirem e preservem material que contém informações de identificação pessoal, né? Embora as regras sobre o acesso a materiais de arquivo devam promover o acesso automático, elas também devem incluir exceções para proteger essa privacidade pessoal, né? A confidencialidade, a sensibilidade cultural ou para resolver questões legítimas também de segurança de dados, né? De registros. E as leis não devem permitir ou exigir, sob nenhuma circunstância, a destruição ou eliminação de materiais de arquivo preservados nas organizações, né? Para a proteção do patrimônio documental e cultural. E quando esses materiais, por alguma razão, forem selecionados para preservação e conservação, devido à sua importância, né, isso é muito importante que as leis garantam, né, essa possibilidade. E arquivos, bibliotecas e outras instituições, então, devem ser apoiados no desenvolvimento e aplicação dos códigos de ética para poder lidar com isso da maneira mais ética possível, trabalhando isso da melhor forma possível em termos éticos, né? Também, quando a gente verifica, né, pensando esse empoderamento, esse documento que foi elaborado pelos arquivos nacionais, né, do Reino Unido, eles trabalharam esse documento e publicaram em 2015, justamente trabalhando uma avaliação dos arquivos para o século XXI, né? Pensando esse empoderamento da sociedade, né? E eu destaquei alguns aspectos. Primeiro, que é essa política governamental que está publicada nesse material, foi voltada aos arquivos nacionais do Reino Unido e abrangeu 5 objetivos macros. O primeiro, desenvolver mais e melhores serviços em parceria, trabalhando para aumentar a sustentabilidade do setor. Então, é algo que os arquivos, para empoderar a sociedade, tem que entender que o trabalho não pode ser um trabalho único, ele tem que envolver parceiros, ele tem que trabalhar com instituições distintas para poder fazer com que essa sustentabilidade ocorra. A liderança reforçada também é uma força de trabalho qualificada e responsiva. Se nós pensarmos os desafios da preservação digital, que é um aspecto dentro dos arquivos, um único aspecto, o que isso exige, né, de qualificação, de liderança, para que os profissionais de arquivo possam discutir com a área de TI, com outros agentes que têm uma liderança também nessa área, né? A resposta coordenada aos crescentes desafios do gerenciamento de informações digitais, né, para que sejam justamente acessíveis e que possam permanecer acessíveis essas descobertas no futuro, né? Acesso online abrangente para descoberta de arquivos por meio de catálogos e conteúdos digitalizados. Então, todo um trabalho de transformação, né, de registros, de documentos. A participação ativa em parcerias culturais de aprendizagem, promovendo um senso de identidade e lugar também, né, na comunidade. E esse documento tem 2 capítulos que eu achei muito importante, porque faz um balanço dos últimos 5 anos, então, no caso, como foi publicado em 2015, de 2010 a 2015, né, fez um balanço desse período, e também, no capítulo 5, apresenta os próximos 5 anos, então, de 2015 a 2020. E aí, eu destaquei alguns aspectos para a gente poder debater e refletir. Primeiro, o contexto digital, né? Então, os arquivos, pensar justamente em facilitar os esquemas de digitalização, especificamente através de algumas ações. Primeiro, defendendo a importância da preservação digital. Isso é extremamente importante. Segundo, engajando profissionais de TI, fornecendo conselhos práticos e realistas ao lidar com o material digital, porque
há realmente um desconhecimento de alguns aspectos fundamentais para pensar essa preservação, essa continuidade de conteúdo, garantindo o financiamento para fomentar o progresso da área, porque é impossível trabalhar numa condição, não diria ideal, mas numa condição necessária, né, todos esses aspectos, sem recursos, né, que garantam essa aplicação, vamos dizer assim. E também assumindo um papel de liderança na abordagem do problema, então conhecendo mais profundamente tudo que afeta esse contexto digital. Por fim, treinando e orientando, né, sendo um ponto de contato para dúvidas relacionadas ao digital, fornecendo cursos e treinamentos adicionais. Então, esse é um papel que os arquivos poderiam também assumir para empoderar a sociedade do conhecimento. Uma outra questão importante que se discute é a força de trabalho qualificada e eficaz para promover a disseminação de conhecimento em todo o setor e apoiar essa transição, né, nas atividades tradicionais de arquivo, né, pensando como esse futuro vai justamente interagir com a sociedade, dando essa possibilidade de acesso, de compartilhamento, de recuperação de conteúdos, né? Desenvolver habilidades de liderança no setor e propiciar que os líderes sejam defensores desses serviços prestados à sociedade, né? Ter uma interação mais vamos dizer, concisa, mais coesa com a sociedade. Os líderes sêniores também estão deixando a profissão, estão se aposentando, estão havendo uma mudança aí com relação a novos atores que chegam para trabalhar nos arquivos, né? E essas pessoas, elas levam consigo suas competências, suas habilidades, né? E há, então, portanto, uma lacuna importante aí que deve ser revista, repensada, retrabalhada. Promover e apoiar treinamentos constantemente, né? Promover o compartilhamento de conhecimento e criar espaços institucionais para os indivíduos participarem e se envolverem. E apoiar essa formação profissional, né? Justamente por meio de ajuda financeira, direta ou indireta. Por exemplo, estágios em setores que funcionam muito bem, estágios dentro de arquivos que têm uma liderança e também incentivando a aprendizagem contínua, né? E aí, só para fechar esse documento, né, eles destacam que tem que ser uma construção para durar, ou seja, o setor necessita de assistência e apoio para elaborar e negociar projetos de financiamento de longo prazo. Quando a gente pensa, por exemplo, em continuidade de conteúdo, isso faz parte de decisões políticas, de decisões institucionais de longo prazo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, né? Resultados reais através de parcerias. Então, assegurar essa relevância e adequação do aprendizagem local e a sua divulgação, justamente para melhorar a forma de apresentar e promover as coleções, né? Hoje nós temos que ter uma outra maneira de interagir e que a sociedade tenha acesso a esses registros. E a acessibilidade online, né, que vai ao encontro desses dois itens anteriores. Promover melhores práticas de acesso online, né, tanto para descoberta, quanto para, enfim, compartilhamento, quanto para uso, aplicação, né? E a descoberta ela tem que ser robusta, fácil de usar, o mais flexível possível, em termos tanto de upload quanto de download de conteúdos. Então, como trabalhar isso, né? E aí, os arquivos no século XXI, né? A sociedade do conhecimento, ela ainda não é uma realidade para muitos países, né? Se a gente pensar desde Big Data, curadoria digital e outros aspectos que estão vinculados a essa sociedade do conhecimento, a gente, obviamente, vê a complexidade ali instalada, a gente percebe a complexidade. Quem trabalha com dado, informação e conhecimento sabe que está imerso num contexto complexo. E, obviamente, nós precisamos aí ver qual a melhor maneira ou a maneira mais eficiente para gerenciar
arquivos, documentos, registros e conteúdos de distintas naturezas, né? É essencial definir prioridades e equilibrar as responsabilidades, às vezes conflitantes, né? Tanto em relação à seleção, quanto em relação à preservação e provisão de acesso, né? Então, isso é algo que o arquivista e o arquivo têm que discutir junto com outros agentes da qual ele está vinculado, seja institucionalmente, seja em termos de governos, né, local, regional, nacional e etc. E arquivos são lugares, são registros, se constituem um recurso não apenas para o século XXI, mas para todos os séculos que virão, né? Projetar arquivos não se trata de um espaço físico para abrigar coleções, mas uma atitude ou ética que nos possibilita absorver e refletir as visões e as necessidades da sociedade contemporânea, né? Esse chamado certamente se refere a preservar e facilitar o acesso às fontes primárias que documentam a história da humanidade através dos tempos, né? Era isso que eu trouxe para a gente discutir, para a gente refletir, né? Eu acho que agora vamos para o debate, né? Vamos pensar aí como é que a gente pode encaminhar essa discussão tão importante para empoderar a sociedade do conhecimento. Isso, Marta, obrigada pela palestra. Você tem até mais um tempinho, se você quiser falar mais alguma coisa. Então, eu vou abrir, a gente já tem uma pergunta da Silvana, nossa colega também do departamento, que está atuando lá na reitoria. Mas quem quiser pode se cadastrar aqui no chat, eu acho melhor. Quem quiser falar, fazer a pergunta no microfone. Quem quiser fazer a pergunta por escrito, como a Silvana fez, também pode, né? Não sei se está todo mundo vendo a pergunta dela, mas eu vou fazer a pergunta. Não sei se a Silvana está aí, se ela quer falar, ou se eu posso fazer a pergunta. Eu vou ler aqui, então. Como os arquivos brasileiros estão contribuindo para os projetos de humanidades digitais no contexto do empoderamento da sociedade do conhecimento? Essa é uma pergunta. Olha, a gente sabe que no Brasil nós temos uma legislação, né, que vai ao encontro disso, e que também temos arquivos que têm feito um trabalho vinculado a esses projetos mais amplos, mais globais. Mas eu penso que falta uma articulação, mesmo a gente tendo, por exemplo, o CONARC, que tem ali várias pessoas com assento, né, inclusive pessoas vinculadas à formação, pessoas vinculadas a arquivos institucionais, né, públicos, mas eu penso que os arquivos brasileiros, eles precisam ser mais agressivos no sentido da palavra, precisam ser mais proativos, pensando esse empoderamento. Eu vejo, por exemplo, na formação, que ainda nós temos uma formação que é muito tradicional, né, no pensar o arquivo, né? E, logicamente, nós precisaríamos, na formação, já atuar de uma maneira um pouco mais voltada para essas novas possibilidades de gestão de dados, de registros, de documentos, né? Então, eu vejo que ainda no Brasil nós precisamos avançar em relação a isso, né? Não sei se a Leandra quer comentar alguma coisa. Não, eu também concordo. Eu acho que o arquivo, eu acho que não é só o arquivo, a instituição, né? Mas eu acho que os profissionais que trabalham, tanto profissionais arquivistas como outros profissionais, porque a gente tem historiadores, sociólogos, uma série de profissionais que trabalham, e o arquivo sempre teve essa postura um pouco de apoio mesmo, né? O meio, vamos pensar assim. Eu também acho que a gente poderia ser mais agressivo. É bastante problemático, porque a gente pode notar, né, que o Arquivo Nacional, por exemplo, foi objeto de uma série de
mudanças e que reflete o governo, obviamente. A Cinemateca Brasileira, não deixa de ser um arquivo, né? Está numa situação bastante difícil, bastante delicada. Então, eu também acho, mas assim, é bastante complicado, né? Eu acho que não são só os profissionais de arquivo, mas eu acho que os profissionais da área de humanas, de uma forma geral, que deveriam ser mais atuantes e militantes do que para o arquivo, né? Para a biblioteca e para o museu também, porque não é só o arquivo, né? É a biblioteca e o museu também, né? Eu acho que, Leandra, eu acho que é isso. Leandra, acho que é assim, uma coisa que é muito importante, os profissionais da cultura, vamos colocar assim, né? Os profissionais da cultura de um modo geral, né? Porque não é só o arquivo, como você bem falou. Eu penso que nós temos um problema crônico no Brasil, que a cultura não é valorizada no Brasil, né? Esse é um problema crônico. E por conta de não ser valorizada pelos governos, os recursos financeiros destinados a essa pasta são totalmente ineficientes do ponto de vista de aplicação. Porque quando a gente fala, por exemplo, em preservação, quando a gente fala em gestão, em tratamento, em organização, para esses arquivos de fato atuarem todo o seu potencial, isso exige dinheiro, isso exige recursos, isso exige tecnologia, isso exige equipe capacitada. Então, esse é um problema crônico, quer dizer, a gente vai ter uma mudança quando governos entenderem que a cultura é importante para o Brasil, é importante para a sociedade, é importante para o desenvolvimento não só social, mas econômico da própria sociedade, né? Esse é um ponto que para mim é muito claro e, portanto, nós temos dificuldade em acompanhar muitas ações e muitas iniciativas que já acontecem em outros lugares do mundo. Isso é real. Por outro lado, eu também entendo que essa proatividade ela tem que partir do profissional, do agente cultural, seja arquivista, bibliotecário, museólogo, seja cineasta, seja o que for. Então, o que eu percebo é que há uma desarticulação entre os profissionais da cultura. Parece que cada um quer cuidar do seu canto, e não dá. Vejam os programas, o Persis, por exemplo, ele prega a cooperação entre agentes. É só assim que dá para fortalecer. Se não fortalece, a ação ela fica muito fragilizada. Então, se houvesse uma união desses agentes, desses profissionais, dessas instituições culturais, eu acredito que a voz poderia ser ouvida, né? Então, isso é um trabalho que não sei como desenvolver, mas as instituições nacionais de todas as áreas, né, que nós estamos falando, poderiam ser líderes para tentar agir nesse sentido, de ir ao encontro disso, né? Enfim. Eu acho, no meu entendimento, uma outra questão que se coloca é mesmo quando o arquivista está trabalhando num outro contexto, numa organização, por exemplo, numa empresa. Ali também ele sofre um pouco essa mesma questão, né? Uma falta de apoio, uma falta de entendimento por parte da gestão da empresa, da instituição, da organização, do que seja o trabalho no arquivo, do que é o arquivo. E quando você alia esse trabalho do arquivo à informação, parece que isso movimenta de uma outra forma, né? Porque isso, tô falando isso pensando numa outra pergunta da Silvana também, que ela deixa aí, né, que os cursos de graduação, ela faz essa pergunta, se os cursos de graduação em arquivologia estão preparando os alunos para esse contexto digital. Então, a gente está se debatendo bem, eu acho que a gente está, eu acho que agora ainda não, né, mas é uma coisa que está no horizonte, é importante,
Eu acho que, na verdade, ninguém está preparado para esse contexto digital. Eu gostei muito dessa sua fala, Marta. Você falou isso, você falou várias vezes, essa questão de que nem todos os países estão preparados, nem todos os países são sociedades do conhecimento, vamos pensar assim, ou da informação, e nem todos estão preparados para um contexto digital. Eu não sei até que ponto eles estão preparados para esse contexto digital também. Entendo que nós estamos numa transição hoje na aula da manhã, a gente comentou um pouco isso. Eu acredito que a gente está no começo da transição, então é de fato um momento delicado, né? Eu não sei o que você acha, porque você também participa dos cursos, né? Eu concordo com você, Leandro. Eu acho que, no caso do Brasil em especial, né, nós ainda estamos no início do processo. E, logicamente, a formação tem um papel extremamente importante nesse processo, porque quanto mais os alunos puderem sair preparados, ou pelo menos na base, né, de atuação, preparados para enfrentar esses desafios que chegam, né, isso, logicamente, vai ajudar muito, mas a gente vê, outro dia nós tivemos uma palestra no programa de pós-graduação do Daniel Flores, que é um pesquisador, né, dessa área, exatamente, preservação digital, e ele comentava, né, que ele conhece muitos cursos e ele vê que ainda os cursos formadores não estão trabalhando todos os elementos importantes para que o arquivista, nesse caso, né, possa trabalhar com esses desafios que chegam de uma maneira segura, de uma maneira completa. Então, é algo que nós precisamos repensar no âmbito da formação profissional, né? Agora, é importante também, Leandra, porque sempre os cursos são sacrificados, né, com relação a isso, né? Sempre os cursos são culpados, que não formam, que não sei o quê. Claro que nós temos uma parcela aí, porque a gente teria que atualizar constantemente as matrizes curriculares, o que não é fácil, o que é difícil, leva tempo. Então, essa lentidão acaba, de alguma maneira, influindo negativamente nessa formação, buscando atualização. Mas veja, por outro lado, os profissionais, e aí eu estou falando dos profissionais de todas as áreas da cultura, seja arquivista, bibliotecário, museólogo, ou o que for, tem que buscar uma educação continuada. Não pode se bastar com a formação da graduação. Então, se ele não teve na graduação, ele tem que buscar essa educação continuada. Há muitos cursos hoje, muitos, que vão suprir essas lacunas que, por alguma razão, não foram dadas lá na graduação. Então, tem isso também, né? Uhum. Bom, tem a Maria Fabiana que quer fazer um comentário. Fabiana, você está por aí? Epa, acho que não. Bom, Tá me ouvindo? Oi, fala, Fabiana. Sim. Eu queria fazer um comentário sobre o protagonismo, né, do arquivista e a dificuldade que às vezes a gente tem, uma dificuldade estrutural mesmo dentro das organizações privadas, porque muitas vezes o arquivo ele não é visto como um setor, né? Então ele está, como você falou, muito ligado a uma atividade meio e acaba estando subordinado a outro setor, um RH, uma contabilidade. Isso dificulta um pouco o trabalho de ser protagonista. Eu queria saber dos meus colegas se eles têm também, se já vivenciaram. Olha, Fabiana, eu penso o seguinte, independentemente hierarquicamente, onde o arquivo está vinculado, né, seja ele como um assessor direto, né, da alta administração, seja ele vinculado a um setor gerencial ou menor em termos hierárquicos, o que se coloca justamente naqueles documentos que eu trouxe para pensar esse empoderamento tem a ver com a
cooperação, com a atividade cooperada. Então, o arquivista, sozinho, ele não vai mesmo poder resolver todos os problemas institucionais de registros e de documentos. Isso é impossível. Mas ele precisa agir de uma maneira colaborativa com outros profissionais. E aí essa proatividade independe se ele está hierarquicamente na alta administração ou ele está no nível intermediário, pouco importa. Importa a atitude dele, em como ele vai trabalhar, por exemplo, com o pessoal de TI, em como ele vai trabalhar, por exemplo, com o pessoal que de alguma maneira toma decisão em relação a dados e a documentos, e por aí vai. Então, isso é uma postura proativa, e se ele vai se colocando, ele consegue, aí sim, ter voz, ele consegue ter voz e ser visto. Né? Então, isso, para mim, independente da posição hierárquica do arquivo. Né? Isso falando em arquivo empresarial, obviamente que fica mais claro. Mas se a gente pensar em arquivos públicos, a mesma coisa. Ele precisa fazer uma interlocução com as secretarias, por exemplo, um arquivo público municipal, ele tem que fazer interlocução com as secretarias, com todas elas, né? Com os tomadores de decisão, com as lideranças, com a Câmara, com os vereadores. Então, essa proatividade, lógico, não é todo profissional que tem isso também, mas também isso é uma aprendizagem, também isso tem que se buscar aprender a fazer, que é o advocacy. O advocacy é muito falado em todos esses documentos, em todos esses programas que eu destaquei, que é essa articulação política. Sem ela, fica muito difícil do arquivo ter voz, dele ser visto como ele deveria ser, né? Uhum. Bom, a gente tem aqui acho que é uma pergunta, né, da Maria Blasioli Moraes, que é nossa aluna na pós, trabalha lá na reitoria, na CADA, né? Eu vou para a pergunta. Bom, ela tá pensando na questão do que aconteceu nesses últimos dias sobre a questão da informação do Covid, né, o número de mortos, enfim, toda a estatística que o governo tentou esconder. Então, ele sabe que o número é importante, que a informação é importante, mas ele quer manipular, obviamente. Então, ela pergunta, com isto podemos entender que o trabalho do arquivista é absolutamente político? Como podemos garantir a transparência das informações em momento de fragilidade do governo democrático? Olha, uma ótima pergunta. Eu não diria que ele é só o absolutamente político, mas também. Mas também, com certeza. Aí eu pergunto, Maria, legal você ter feito essa pergunta, porque eu pergunto assim, se a gente for no site das bibliotecas, nos Facebooks ou nas fanpages, melhor dizendo, das bibliotecas, nos Instagrams das bibliotecas e dos arquivos, né? Enfim, quais são as informações que os arquivos, que as bibliotecas, que os museus estão disponibilizando sobre pandemia, sobre Covid atualmente? Então, é uma responsabilidade do arquivo, da biblioteca, é sim, claro que é. Isso deveria ser uma responsabilidade, né? Existem, as mídias aí estão aí para isso. Então, muita informação poderia ser colocada, muito registro poderia ser colocado, independentemente da informação oficial. Né? Uhum. Então, eu penso que, claro, aí tem uma questão política, né? Porque, claro, o responsável por essa instituição arquivo, por essa instituição, a biblioteca pode falar, não, eu não vou fazer isso, porque isso daí não é da minha alçada, é da alçada do Ministério da Saúde. Não. Se esse arquivo, se essa biblioteca se esse museu trabalham com dados relativo a isso, eles deveriam estar presentes de alguma maneira, né? Seja da cidade, seja da própria organização. Então, por exemplo, um arquivo universitário. Bom, o que está acontecendo internamente na instituição? Tem funcionário com Covid? Não tem? Quantos são?
Essas informações, isso daí não é da minha alçada, isso é lá do pessoal lá de não sei de que área que vai fazer. Gente, quem trabalha com dado, informação e conhecimento somos nós. Então, é isso que é uma posição política também, claro, porque você vai estar trabalhando com dado, informação e documentos, mas políticos, né, nesse sentido de olha, não é só aquela documentação especificamente da qual eu me propus, enquanto arquivo ou biblioteca, organizar, mas eu também vou além, eu extrapolo isso. Então, são posições que... Só pensar que os arquivos faziam serviço de estatística, né? De todas as prefeituras, governos. Então, ele parece que perdeu essa função, vamos pensar assim, né? Mas eu também concordo com você, acho muito interessante, né? Ser proativo nesse sentido. Vamos dar os números, então, né? Para mostrar que é interessante. A Nádia faz uma outra pergunta: qual a visão da universidade diante dessa questão de mudança dos arquivos da cultura para a administração? Bom, aqui já pensando um arquivo, né, dentro de um contexto universitário, né? Os arquivos, eles precisam trabalhar tanta coisa, né, gente? O problema é esse, que os arquivos e as bibliotecas têm que trabalhar tanta coisa que a gente não sabe, meu Deus, por onde que eu começo, né? É bem isso, porque é um universo de dados, de informação, de documentos, pelo amor de Deus. Mas eu acho que aí, o que é necessário, né? É necessário que esses profissionais, de novo, se articulem com a alta administração, seja da universidade, seja pública ou privada, para pensar qual é a prioridade para essa instituição, qual é a prioridade dela. E a partir dessas, porque pode haver mais de uma prioridade, estabelecer um plano de ação para trabalhar tudo isso. Então, veja, a partir do momento que esse arquivo universitário ele realmente atender essas prioridades, ele vai ser valorado. Ele vai ser, porque ele vai responder essas necessidades, essas demandas. Esse é o ponto. O arquivista e outros profissionais de instituições como arquivo, biblioteca, museu, etc., tem que realmente fazer essa articulação, fazer esse trabalho de articulação, né? E sem ele fica muito difícil, né? Agora, o arquivo ele pode ter diferentes missões. Ele pode ser um arquivo que vai trabalhar só as questões administrativas, a gestão de documentos, a gestão documental do processo do início ao fim. Outro vai talvez querer que ele trabalhe só a memória em relação à própria história institucional. Depende dessas missões. Que missão tem esse arquivo? Então, tudo isso tem que ser definido antes, porque senão fica muito difícil da equipe. A equipe dá tiro para todo lado, eu falo, né? Dá tiro para tudo quanto é lado, porque não sabe exatamente o que é mais prioritário. E aí essas prioridades não podem ser definidas pela equipe, tem que ser definidas institucionalmente, discutindo o que isso vai influir no futuro para que essas descobertas, esse acesso, essa recuperação possa ser de fato feito. Então, tudo isso tem que ser explicado, porque o pessoal não sabe. É bem isso, a gente acha que eles sabem, eles não sabem. Então, a gente tem que dizer, bom, a prioridade é essa, e isso vai acontecer. E no futuro, como é que você vai fazer com isso ou com aquela outra, com aquela outra tipologia de documentos? O que você vai fazer? Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido. E eu sinto que falta esse diálogo, né? Que é uma das coisas apontadas nos documentos que eu mostrei. E é também uma visão assim um pouco distorcida, talvez, do que seja a questão cultural, né? A questão cultural é ampla e, claro, podemos entender que a administração é parte dela, né? Só as formas como você
administra, a burocracia, ela é um reflexo cultural, né? Reflexo não, ela também é parte da cultura. A nossa burocracia é diferente de outras burocracias de outras sociedades. Então, é realmente uma questão de reflexão, né? É que isso não se cria debate dentro das instituições e organizações, né? Busca, assim, soluções, e às vezes a solução é parte do debate, né? Essa que é a questão. Bom, tem uma preocupação aqui do pessoal lá do Centro de Memória, de Documentação lá da Unimar, que é se após a pandemia haverá uma reversão, ou seja, uma maior valorização do arquivo mesmo, né? Principalmente na área digital. Essa pergunta, professora, foi enviada pela Edneuza Salves pela transmissão do YouTube que a gente está fazendo. Ah, tá. Ela está preocupada com... Tem muita gente preocupada com a pós-pandemia, né? A gente não saiu dela ainda. Tudo bem. Olha, então... Edneuza, eu acho assim, a pandemia nos trouxe algumas questões que a gente não estava familiarizado, no uso de várias ferramentas, né? Eu acredito que essa situação, que é uma situação emergencial, ela certamente, não tenho dúvida, ela vai alterar algumas condutas. Ela vai alterar. Já está alterando, inclusive, né? Eu penso, inclusive, que nem você fala, né? Será que nós, né, que na pós-pandemia, poderemos ter uma reversão, né? Eu acredito que as tecnologias, elas estão aí, não tem jeito, não tem retorno, isso é um fato. A gente pode usar menos, usar mais, mas se a gente pensar, né, no que a pandemia nos fez refletir, sem a tecnologia, nós não estaríamos aqui, por exemplo, agora, fazendo essas conversas, fazendo essa troca de informações, né, compartilhando nossos conhecimentos. A gente não teria essa possibilidade. É um fato isso. E se a gente pensar que a informação, os dados, os registros, os documentos, eles já hoje é tudo eletrônico, nasce eletrônico. Então, não tem mais saída. Quer dizer, a gente precisa pensar, sim, nessa continuidade de conteúdo, porque a tecnologia, ela muda cada vez mais ela se transforma. Então, hoje a gente tem uma mídia, a gente tem um suporte, a gente tem um tipo de matriz, amanhã é outra matriz, é outro suporte, é outra mídia, muda tudo. Como é que nós vamos lidar com tudo isso, né? Existem até filmes que tratam um pouco disso, mas se nós hoje não nos prepararmos, não discutirmos isso, dessa continuidade de conteúdo, a gente já perdeu muita coisa e vamos perder muito mais. E a tendência de que essas ferramentas elas sejam cada vez mais incorporadas institucionalmente, eu não tenho dúvida, né? Ferramentas, tecnologias de todos os tipos, e o ser humano, o que nasce já nesse novo contexto, ele quer esse contexto, ele quer isso daí. Então, nós estamos assim, ou é isso, não tem mais jeito, não tem volta. É a minha opinião, né? É uma outra preocupação aqui, que veio de uma pergunta do YouTube, que é como bibliotecas, museus e arquivos são disseminadores de informação se nesse momento está fechado, né? Só tem um ambiente digital. Então, acho que é aproveitar um pouco o que você falou, não, Marta? Olha, essa é uma outra questão, sabe? Que a gente sempre discute muito, né? Porque se você tem uma tecnologia, você possibilita esse acesso, você possibilita essas descobertas, né? Você possibilita
tudo isso sem precisar estar com a porta física aberta. E não sei se você viu aquele último slide que eu mostrei, né? Que a gente não pode pensar arquivos só no espaço físico ou no local, a gente tem que pensar muito mais amplo do que isso. Por isso mesmo nós precisamos repensar de que maneira nós vamos trabalhar esses registros, como a gente vai dar acesso à sociedade a esses registros, né? Eu sempre brinco, né, que arquivos, bibliotecas e museus não podiam fechar nunca, tinha que estar sempre aberto. Mas a gente fala isso pensando no físico, né? Lá no prédio, né? Na porta aberta. Aqui, com a tecnologia, pode ficar aberto 24 horas, não tem problema nenhum. Esse é o ponto, né? Alguns museus até disponibilizaram bastante as exposições nessa pandemia, né? É uma nova forma, talvez, mas explorar mais essa área. É bem interessante. Danila, não tem... acho que não tem mais perguntas. Você quer... não estou vendo mais... Gostaria de falar um pouquinho. Eu queria primeiro agradecer, então, a professora Leandra e a professora Marta. Sempre é muito bom tê-las conosco. E me sinto muito privilegiada também, não somente nesse momento, e estar apoiando o Centro de Documentação. Gostei muito da fala da professora Marta também, quando ela comenta sobre a proposta que a gente vai ter que cada vez mais... Se antes o planejamento estratégico era opcional para algumas instituições, agora ele é mais do que necessário, né? A gente está com os riscos aí muito sérios para poder tratar desse momento. Então, eu fico muito contente em poder estar nesse momento que a professora Marta também nos auxiliando nesse processo, e vejo que realmente eu acho que o plano de ação, o planejamento estratégico nesse momento, ele vai ser a base para que a gente possa superar esses desafios. E até mesmo na colocação da Maria Fabiana, né, sobre como a gente enfrentar esses desafios, até mesmo internamente dentro das instituições para se posicionar, e aí que tem aquela vontade latente sobre fomentar essas redes de profissionais da informação, porque as mesmas dificuldades que ela passa, eu passo, outras pessoas passam. Então, acho que trabalhar em redes possa ser realmente o caminho para a gente superar esses desafios, porque são muitos, né? A gente vai ter que, agora, se antes a gente era multidisciplinar, agora a gente é muito mais com a tecnologia, né? Hoje mesmo a gente foi tentar transmitir um vídeo aqui, tivemos... realmente, as dificuldades vão aparecer, e eu acho que as redes podem contribuir muito para essa disseminação dos conhecimentos. Então, eu fico contente que o tema desse evento neste ano é Empoderando a Sociedade do Conhecimento, e eu vou bater na tecla que eu acho que as redes de profissionais possa ser realmente o caminho, porque a gente percebe num bate-papo, assim, com um colega ou outro, quanto que a gente consegue minimizar problemas do nosso dia a dia, né? Então, acho que pode ser que seja essa a proposta. Quem dera que daqui desse evento, né, todo esse evento, a gente consegue, ao final dele, fomentar mais discussões a respeito disso, né? Então, aí eu coloco também a programação esse ano, ela está mesmo trabalhando todos esses aspectos que a gente está falando aqui também. Então, amanhã eu convido a todos a participar da nossa palestra com o professor José Carlos da Unesp, junto com a professora Thelma Madico, que vai falar sobre preservação digital de documentos nos arquivos universitários e falar desses desafios dos arquivos. Na quarta também a gente vai ter uma outra palestra, e com a professora Márcia Pazinho e a professora Sônia. Trazendo arquivistas para fazer relatos de experiências. Como que está sendo o desafio aí? Como que vocês estão fazendo as atividades de vocês nessa modalidade home office? É justamente para ir agregando. E no final a gente vai trazer a Bianca para poder falar um pouquinho sobre como está sendo o tratamento de dados diante desse cenário no Covid. Então, eu acredito que a gente conseguiu fechar uma programação para fundamentar e fomentar também as discussões que a gente colocou aqui hoje. Fico muito feliz e espero que todos também estejam aí presentes. Perdão por todos os problemas técnicos que a gente teve agora no começo. Foi o primeiro dia de live. Amanhã, com certeza, a gente já vai estar com tudo mais alinhado. E amanhã, a gente já definiu que a transmissão será somente pelo YouTube. Aqui no Meet ficarão só os palestrantes, e no YouTube que vai ser transmitido, porque é isso que a gente percebeu que
ficaria mais fácil. Então, era isso que eu queria dizer e agradecer imensamente pela presença de todos aí envolvidos. Bom, eu também quero agradecer a parceria mais uma vez. A Unimar, ela comprou a ideia dos arquivos e dos arquivistas, então isso é bem bacana. É para além dos estágios, né? Uma parceria bem legal. E convido a todos que estão assistindo essa palestra a participar da semana. A Danila fez aí uma divulgação e também fez outras divulgações. Quero agradecer a Marta pela presença, é sempre muito bom conversar. A gente nem tem chance de conversar assim, só no momento de palestra. Mas queria agradecer bastante, foi muito bacana. E para todo mundo que participou, vi muitos alunos aí, que bom que está todo mundo bem. E muito obrigada. Agradeço, Danila, também a oportunidade. Grande abraço. Então, tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Marta.